Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver uma questãozinha sobre estudo dos gases, né? Então, olha só, um tanque contendo gás butano, que é o C4H10, a 227 graus Celsius, já peguei coloquei esse dado aqui em vermelho, com capacidade de 4,10 metros cúbicos, sofre, então o tanque tem uma capacidade de 4,10 metros cúbicos, e esse tanque contém gás butano, ou seja, o volume do tanque vai ser o volume do gás ali dentro, né? Que é o gás butano. Sofre um vazamento ocasionado por defeito de uma das válvulas. Procedimentos posteriores confirmaram uma variação de pressão na ordem de 1,5 atm, ou seja, houve ali uma perda de massa do gás. Então, a quantidade de gás saiu ali de dentro do tanque e essa variação é de 1,5 atm. Então, ele quer saber o quê? Olha só, admitindo que a temperatura do tanque não variou, pode-se afirmar que a massa perdida de butano em quilograma foi, ou seja, a massa de gás que teria essa pressão de 1,5 atm, certo? E aqui tem os dados de massas molares e a constante dos gases. Então, ok, olha só. Primeira coisa, vamos atentar aqui para a constante universal dos gases. Está em litro, atm, mol, Kelvin. Certo? A gente vai utilizar essa equação aqui, o PVNRT, certo? A gente sabe a pressão, a gente sabe o volume, a gente não sabe o N, é justamente o que a gente quer descobrir. Por quê? Porque o N é o número de mols, é a quantidade de matéria. Então a gente vai descobrir primeiramente a quantidade de matéria desse gás aí, do gás butano, que saiu de dentro do tanque. O R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura. Então, mas qual é o nosso problema aqui? Primeiro problema que precisa ser superado, a conversão das unidades. Então, o litro, né, olha, o volume, né, o volume ele está em metro cúbico e a constante universal dos gases ela está em litros. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar por 1000, por 10 a terceira, né? Para quê? Para poder trabalhar com as mesmas unidades. Porque 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 4,10 vezes 1000 é 4,1 vezes 10 a terceira, ou a gente pode escrever um número normalzinho, sem usar notação científica, né? Que vai dar 4.100 litros. Então, a temperatura é de 227 graus Celsius. 227 graus Celsius, a gente não pode fazer essa conta usando Celsius, a gente tem que usar Kelvin. Então, para fazer essa transformação, nós podemos usar isso daqui. Basta somar 273. Fazendo essa soma, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, então, o valor de 500 Kelvin. Ok, agora a gente pode fazer esse cálculo. Então, partindo dessa fórmula aqui do PVNRT, da equação de Clapeyron, nós chegamos a isso daqui. Reorganizando ela, né, a equação, PV dividido por RT é igual a N. Então, N vai ser o quê? O P é 1,5. O V é 4.100. O R é 0,082. Vezes a temperatura que é 500. Então, quanto é que isso vai dar? Então, vou pegar aqui, fazer aqui no celular rapidinho. 1,5 vezes 1,5 vezes 4.100, 6.150. 0,082 vezes 500, 41. Então, a gente chega num valor de N que é de 6.150 dividido por 41 vai dar 150. Ou seja, 150 o quê? 150 mols. Ah, professor, mas não tem esse número ali não.
Tem não, realmente. Por quê? Porque ali não tá perguntando, as opções não estão em mol, elas estão em gramas. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa quantidade de matéria, esse número de mols, e transformar em gramas. Como é que a gente faz isso? Usando a massa molar. Como é que a gente vai calcular a massa molar, então? Ó, olha só. A massa molar do C4H10. Cadê? Então vamos lá. Olha só, a massa molar do C4H10 vai ser o quê? Vai ser a massa do carbono que ele deu ali, ele falou que é 12, vezes quanto? A quantidade de átomos de carbono que existe ali, que é 4. Mais a massa do hidrogênio, que é 1, ele deu ali também, vezes a quantidade de átomos de hidrogênio, que é 10. Ok? Quanto é que isso vai dar? Isso vai dar 12 vezes 4, dá 48. Mais 1 vezes 10 dá 10. Então, isso aqui vai dar o quê? 58 gramas por mol. Ok? Então, beleza. Agora podemos continuar. Então, a gente sabe que, ó, 158 gramas é a massa presente em 1 mol. Então, ó, 58 gramas estão para 1 mol. 1 mol desse gás, o gás butano. 150 x. Então, basicamente, é só multiplicar por 150, ok? Então, 150 vezes 58 vai dar o quê? 8.700. Ah, a propósito, eu falei que estava em gramas, né? Não está em gramas não, gente, olha só. Ele está perguntando em quilogramas. Então, isso vai dar o quê? A gente encontra que o valor de x, ou seja, a massa desse gás, em gramas, é de 8.700 gramas. Isso aqui em quilogramas seria o quê? Só dividir por 1.000, né? Ou seja, dividindo por 1.000, é só andar com a casa com a vírgula 3 vezes, né? Então, a gente vai chegar ao valor de 8,7 quilogramas. Ok? Então, a resposta final vai ser a letra A. Certo? Tudo bem com isso, gente? Então, olha só, sempre que tiver... A gente tem basicamente duas equações que a gente precisa lembrar, né? Que é aquele PV, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, né? O pessoal costuma falar o PVT Povotó, né? E o PVNRT. Então, aquela primeira situação, o P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, é para quando houver uma transformação gasosa, que pode ser isotérmica, isovolumétrica, isobárica. E o PVNRT, quando estiver falando de massa de gás, da massa de gás, da quantidade de matéria de um gás, o número de mols de um gás, ok? Então, geralmente os problemas vão ser desses dois tipos, ok? Então é isso aí, gente. Então, espero ter ajudado aí. Então, se inscrevam no canal, deem um joinha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Fique com Deus. Bons estudos.